Uma dupla dos Estados Unidos. Mais partido tarde. Nos dois antes das decisões em terceiro lugar. E antes, nós tivemos a semifinal entre Estados Unidos e Cruz e Asher. Enfrentando como Bolívia. A gente chegou a possível também 2-0 brincando com Lula e na Patrícia na final. A Gilberto, a torcida é uma pessoa, emulação muito especial com o voo de praia. Como a gente consegue perceber, as arquibancadas estão lotadas em Gipá. Agora, tem uma disputa entre Suécia e Estados Unidos no masculino. Eles estão acontecendo nesse momento no Sport TV. Suécia 1-0 em 7 e 9-8 em São Sete. De dúvida, a gente falou esse final para você correr nos batedores, primeiro disputa de terceiro lugar, depois as decisões para junto pessoa no circuito mundial de vôlei. E agora, Dani, vamos para as apresentações das atletas que vão para disputar a trave. Teremos Austrália, Espanha, Polônia, Portugal, os atletas neutros, como a gente tem destacado, tanto russas quanto bielorrussas, e também a presença aqui a Bas da Hungria. São os atletas que vão estar na final da trave. Olhando para esses nomes aqui, o que você acha que vai ser com favorita? Tem grande chance de medalha de ouro. Na classificatória, nós tivemos o melhor resultado para a Milana Kariumova. Ela vai ser a última apresentada. É complicado você falar de favorita nesse aparelho de ginástica na trave. É uma área preferida, foi uma área que, junto com o solo, muitas vezes eu tive bons resultados dentro da Copa do Mundo. Só que a trave, ela tem um plus, né? Você não basta se você ter 100% de acerto no treinamento ou ter uma grande margem de acerto no treino, porque quando você fica nervoso nesse aparelho, ele pode ter, por mais que você treine muito bem, pode acontecer as falhas, pode acontecer as quedas. Eu costumo dar um exemplo para o público entender que é a mesma coisa do pênalti. O pênalti é 50% de chance para cada um. Então, nesse caso da ginástica, é um treino que tudo tem chance. É que subir mais tranquilo e conseguir mexer menos, tirar menos som de execução e fizer uma prova bem feita, leva o ouro para o bronze. Então, é que a gente pode fazer assim, essa é a favorita. A gente pode nunca falar isso, porque a gente coloca como favorita e a favorita acaba falhando e acaba não subindo, nem pode. E você fez, elas fazem, né? Impressionante. Quando eu lembro, essa trave era 10 centímetros, né? É uma coisa realmente espetacular, um controle corporal para você se apresentar num espaço tão pequeno. A gente está vendo o processo de aquecimento. A Brianna Scott vai ser a primeira frente. Já tem experiência ali que estava em Paris, mas ela não pegou a final da trave. Teve uma 12ª posição, uma atleta. E hoje, com 24 anos, e vai ser a primeira a se apresentar. Mas é legal a gente pensar com alguém que esteve numa Olimpíada, mostrando que o nível da final é um nível alto. É sempre importante lembrar que as etapas da Copa do Mundo são importantes porque muitas vezes os atletas sucessos estão fazendo messa de renovação. Então essa etapa da Copa do Mundo, pela dificuldade que é a classificatória delas, é uma preparação muito boa para o Mundial, para o Olímpico, para o Mundial, para as super coisas importantes que a gente tem durante o ano, que tem um foco maior que é a classificação olímpica. Então essas etapas, às vezes a gente começa de manhã e termina muito de noite. Às vezes você faz um aparelho às 10 da manhã e vai fazer outro aparelho só às 3 da tarde. Então é muito legal a preparação que as Copas fazem com os atletas e principalmente com jovens atletas que estão começando a apresentar suas sessões no adulto e são atletas que estão sendo preparados para ajudar a sua equipe das classificações dos Jogos Olímpicos. A gente continua indo com o processo de aquecimento, lembrando que as 4 primeiras fazem esse trabalho, depois no meio da competição a gente tem as outras 4 também com o seu campo de aquecimento. Isso fechar esse ponto, Bruno, tiveram muitos debates entre as comissões técnicas, federações, Federação Internacional, porque antigamente não tinha esquecimento entre. Não tinha 4 apresenta aqueles 4. Às vezes não tinha nem aquecimento na área, então você aquecia e na aquecimento já estava para competir. E estavam causando muitas lesões na ginástica. Então eles começaram a exigir que tivesse aquecimento para prevenir as lesões. Vamos então com o Brianna Scott. A Austrália tem 2 representantes nessa final. Brianna foi a 4ª em classificatória. Discutiu uma sua prova como metade cortada, salto um arrancado moral muito bem executado, teve um grande declive, mas é um elemento muito difícil de executar em cima da trave. Estrela mãos muito bem executado, salto passado, que tem uma modificação da feito, uma ligação do acrobático com salto ginástico. Teve essas 6 mãos, tirando o desequilíbrio da arrancada muito chato, tá passando muito bem no prova e muito firme. Um duplo giro na posição agachada. Esse giro, só de você fazer no solo, já é difícil você fazer na posição agachada. Imagina você fazer nesse aparelho com 10 centímetros só. É um movimento de giro muito difícil de executar e ele executou muito bem. Marcar pra frente também com um desequilíbrio pequeno, esse desequilíbrio. Ensinam muito bem pela prova de trave com 2 elementos só para vida equilíbrio. Se ele nada para errado, que pena. Ela passa muito bem, mas acaba sofrendo a queda na saída, porque a ela tem que estar apoiada mão pro chão, é uma queda. Uma pena, tá passando muito bem pela prova de trave. Brianna tem participando dos mundiais desde 2022. Agora o último registro em etapas de Copa do Mundo da Brianna foi em 2023, uma etapa em Baku. Um tempo aí, portanto, sem participar pelo menos das etapas tradicionais. No ano passado ela chegou até a participar da etapa de Paris, que é a etapa de challenge, como a gente tem citado, bastante dessas etapas que são consideradas tradicionais, depois das challenge. E começam só depois que as tradicionais terminam. Já no primeiro agora em abril, depois a partir de maio a gente começa a ver as challenge que vão até Paris, na parte final do ano. Quando a gente tem a apresentação da australiana. Eles fazem essa divisão porque no ano olímpico, essas etapas principais e tradicionais, elas também classificam para os Jogos Olímpicos. Então, mesmo os anos que não têm os Jogos Olímpicos, eles já fazem essa diferença para elas entenderem que a challenge, elas não somam pontos, mas os principais somam pontos, principalmente no ano olímpico, que vale a classificação. Agora aguardar a torcida da Brianna Scott. Hoje o Sport TV vai mostrar 2 finais femininas e temos hoje a final do solo. Nós temos, por exemplo, a Mafalda Castro, que está nessas 2 finais. Ela vai se apresentar na trave e também vai se apresentar no solo. É a mesma situação da espanhola Leia Fonte, que vai se apresentar na trave, também garantiu a sua vaga na disputa do solo, inclusive o solo, com a segunda melhor nota de classificação. Quando demora para a apresentação da Brianna Scott, ela segue aí no sofá, aguardando a pontuação.
Pode ver as outras emoções de uma etapa da Copa Mundial de Ginástica Artística. Essa é a terceira do ano. Tudo começou em Corpus, na Alemanha. E agora chegamos a terceira etapa em Tallinn, na Turquia. A etapa de Corpus é uma etapa muito tradicional. Geralmente é sempre uma das primeiras etapas. Eu competi algumas vezes nessa etapa da Copa Mundial de Corpus. É muito legal sempre ir pra essa Copa. E a gente tem outras modalidades da ginástica. Poucos dos eventos, 12.700, não saiu nenhum pouco contente. A Ariane Scott. Agora é a vez da espanhola, Leia Fonte. Então, agora a pouco a espanhola vai estar na final do solo também. Mas antes ela tenta um bom resultado na Travilani. Vamos sonhar. A Leia também inicia sua prova cortada com meia e acaba sofrendo queda. Logo no início. É uma pena porque, às vezes, usar o ginástico, por ser parecer ser mais fácil que as aerobias, mas a dificuldade é sempre a mesma. Agora já com a Rosa, acabou fazendo uma sequência de ginástica que é o quadrado e acabou sofrendo desequilíbrio também. A sequência acrobática fica alta, bem executada, mas teve a falha do seu agarra um pouquinho flexionada. Estrela Simões, muito bem executada. Mas eu ver ela um pouco nervosa. Essa parte de chão, né, de fora da trave, que é o corpo próximo à trave, é uma emergência. Duplo giro na posição agachada, mas teve o desequilíbrio no final. E a saída de um lado do capado com 2 passos grandes para trás. Eu tive alguns pequenos falhas, porque quando você sofre a queda no início da prova, muitas vezes acontecia isso porque a entrada é muito grande, né? Então é o primeiro exercício que você faz. Então quando você pensa que dá logo na entrada, já te dá uma destabilizada, porque é difícil você sofrer a queda no início da prova, você voltar rapidamente à tranquilidade para conseguir finalizar a prova. O que aconteceu aí? Ela não completou totalmente o giro, então quando ela chegou no ponto da trave, ela acabou escorregando e acabou falhando. Aí também pode ser considerado que não tenha tido o giro completo, ela apoia um pouquinho antes e desequilibra. Uma pena. La Fonte tem 19 anos, ela tem participado das últimas edições de campeonatos mundiais, teve a passada em Jakarta, também tinha participado em 2023 na Antuérpia. E esse ano sua primeira participação em etapas da Copa do Mundo. Nessa segunda série hesitada, tivemos agora há pouco a pontuação do Brian Scott com 12.700. Agora vamos aguardar a pontuação espanhola, ainda melhor na classificatória. Aí a mesa, com a galera usando a parte de tecnologia com os tablets e computadores, mas também a caderninho continua ali, né? A boa e velha caneta de papel continua na mesa dos juízes. É que ali naquele caderno são feitos os símbolos dos elementos para o árbitro ter a nota de partida e os descontos ali. Então, enquanto o atleta vai fazendo a prova, o árbitro tem que fazer os desenhos ali do código de pontuação. O árbitro na ginástica tem que estudar tanto mais ginástica tem, porque você tem que estar super ligado e com frações de segundo você tem que fazer todos os desenhos ali, porque é onde você tem os elementos que são feitos na que a atleta executa aquela prova. 11.366, uma nota mais baixa. Ocupação com nota de Scott. Para outra australiana, Kate McDonald. A Austrália, como a gente lembrou, com 2 representantes nessa final da trave. No caso aí da McDonald, uma atleta de 25 anos, que tem experiência olímpica e esteve em Paris. Que tinha essa prova também uma cortada, muito bem executada. Ela tem mãos muito bem executada também. Tem que ter alto, que é a sequência acrobática, mas tem um grande desequilíbrio. Isso tem um grande desequilíbrio, é apenas a combinação que ela faria. O giro de muito bem executada. Cortada, altos saltos, cobridas de saltos. Essa derivada do meio. Boa teve um giro grande e pequeno. Sai da primeira, são 2 giros meio, marcou um pequeno pulo. Seu sabe que fez uma excelente prova. A McDonald passou pelo campeonato mundial escuta em 2019, de tem passado, foi em Liverpool, com uma organização da terceira, da breve Mamute, que estava fazendo antes de competir em Atos. Ficar passando ali na claro, se com a desse, não ficar frio, mas não ficar. Então, antes de dar sangue, eu consumi ouvir os dois. Mas na hora ali mesmo, eu estava numa boa de me encontrar o sangue e por que meu preço de nada chegue, mas eu estava uma voz só, no ginásio inteiro, que era dinheiro do meu irmão. E esse processo de concentração é muito particular. Legal, né? Para chegar a esse momento super curioso. Eu acho que pode ter gente nos comentários. Olha a pontuação aqui, 12.733. As mulheres, vai ao som da Maravilha, começar, longa. A marca da mulher tem sido a DPD, foi uma decisão que ele livre, uma clareal muito educada. Aqui não problema, sem fazer a adição na sequência. Mas ele cambiar as condições. Deixa meio, pouco na queda. Uma pena, porque o valor é um momento de fazer a adição, tá muito excelente agora. Só se passa, capoeira, tem um grande esquivo, um para trás. Sei até também se brinca após uma queda, dá nervosismo e demora para você voltar à tranquilidade. Trouxemos muito bem educada, só o Gaco que é um salto que você tem uma certa destinada sobre sentido, um livro completo. Seja, primeiro, muito ensinado. Não deixa os ouvidos sim, não dá sim, até 10 segundos para finalizar a prova. Ele tem até 1 minuto e 30 para finalizar a prova. Após isso, começa a ter pontos do tempo. Como ela lembrou, é um conhecida para quem é ganhar, como ela substitui com 8 anos para a corrida. Ela tem muitas passagens olímpicas, ela esteve em Pequim, 2008, e esteve em Londres, 2012 também. No último campeonato mundial, ela não fez final na trave. Primeira participação mundial em 2009, mundial de em Londres. Esse ano, ela já passou de etapa Copa do Mundo em Corpus, mas não foi final, já é o resultado dela no ano, em etapa Copa do Mundo, ao chegar essa decisão da trave. É legal ver, Bruno, porque eu competi muito nessa marca. Eu competi até 17 anos, prêmio de 2022. Você dela com a marca de 61, se não me engano, e um pino. É muito legal, muito legal. Às vezes dá vontade de participar, sei lá, só de competir. Mas a parte primeira eu confesso que não mais. Mas se fosse competir, eu acho que eu faria, assim. Tinha esporte, tinha relação, né? E a musculação, tudo. Top 5 aí, que poderia ser aprendizado. E só coitado. Exatamente. 11.233. Foi liderança sem pra quem tá com nós. Pode vai ter que melhor rendimento. Mas o último sem chance de ser um outro já ao subir sobre a culpa numa liga do um tempo na chapa e essa taxi, talvez não tem essa chance também. Não tem aquecimento, que é fundamental para você evitar as lesões.
Não é muito importante, porque quando você é último na fonte, imagina se fosse com alimentos ou triângulo, ou nem triângulo na conexão, triângulo de gerenciamento, viria direto para a área de competição e rentava. Então, durante os anos, por ter percebido isso, não muitas vezes conheço exatamente por isso. E foi uma legal longa certo dessas vezes aí, foi uma feita pelas atletas. Logo, desma faltar, vai dar primeiro solo. A me fala que você dá o chato, engraçado, que é um layout. É uma área difícil você ter costas por aí, fique out e colocar pedra. Uma pena mesmo, porque mas a área que eu falar, não, foi muito difícil, porque houve fora do nervosismo na hora da opção. Você não saltado, saltado, muito bem educado também, ligação aos elementos. Jogada. Na cabeça, muito bem, tranquilo no equilíbrio. Pelas mãos, muito equilíbrio também. Motor lateral muito bem educado. Gira boa, faz um pulo, sai, passando um pouquinho, com considerável equilíbrio. Você fique, foi que chegar por baixo. A doença do começo da mas teve a queda, alguns equilíbrios, mas não é massa de Portugal, a comissão que a gente tem toda a correção importante. Desde que aconteça a correção, porque se a gente soubesse aqui, ele não precisava das funções, mas a gente dava caminhar as áreas dos atletas, só para o experimento. Então, os erros são importantes, com as chaves, ficando melhor, porque às vezes você cria outro, você identifica um problema que futuramente pode ser um potente passar não quer, então é super importante você ter essa lista das funções. A rola iniciante de vapor, tem as marcações no caixa de gente, e fez essa plataforma no detalhe do monstro. Porque às vezes você vai no carro, ela faz uma série de flick, e a distância, então às vezes, o atleta deixa uma marquinha, por conta da distância de saída. Tem coisa que pode, coisa que não pode, mas a noção de tem bom de identificar, para evitar seja mais, mas de vez em quando é bom você deixar uma marquinha, pra não ter uma coisa massa que levou na hora da E aí, a gente está usando o próprio magnésio para fazer a marcação. é o próprio magnésio, esse magnésio que a gente utiliza, ele vem em forma de pedra, em forma de bola. Você pega assim ali e só marca o que você precisa marcar. Boa. A rola jovem, fez ano, teve na etapa de corpos, que é os trabalhos no turno, se ano, além de não fim final, para ela ficou antes na sétima posição. Lá, teve descanso de Jácio, a carta no passado, no em 2026, mas não passaram na final, portanto, jovem, ainda não no dia do passado. Não teve a vitória da competição. Acho que deve ter muitas espaços de sangue, proposta. Agora, se ela ficou insisto, teve uma nacional com os melhores. Deu uma maior, a que não seja nada. Eu vou deixar coisas aí, ficam atrás exigências além da barra baixa, embaixo gráfica, que é a fotografia até lutar, pelo próximo bicho, isso tudo é analisado. Ou seja, é normal agora, as 5 delas ativas. O de lá, o China, é dura. Eu fiz uma roda pra frente, comecei a queda sobre ele, a roda muito bem editada. Eu assim, não, muito bem editada, só saco na cabeça. Cortando na imagem de ver como foi. Eu fiz uma roda pra frente, muito bem editada, mas essa será uma coisa muito difícil. Essa posição de saltar, que coisas de saltos mágicos. Você tem as mãos, saltar, ficar algado, muito bem editado também. Do giro de pouquinho de velocidade, bem pouquinho de exercício. Nesse dos finais da escola. Andado do carro, uma coisa só é no dele que hoje em dia você caiu, você quer resolver o cadeiro, desconto mesmo. Então, matando por final da prova, foi bem resultado. Isso desse ela não passou da segunda, não vou contar na cabeça, mas eu acho que ela passou, se não passou, finalizou no limite da tempo. De China, ela está com uma é nos 18 anos, onde está aqui no cenário nacional, o que é muito difícil, em 24 e 25 também, medalhista prata no regional geral. E tem participado também das competições específicas da TAF, do cenário nacional. Agora, nesse dia, começa a ter um destaque. As outras pessoas ainda não é comparada ao mundo. Principalmente a música, pelo que vocês pensam que estão agora com o país neutros, cada mundo tem passado discussão. Então, para atletas que tiveram a oportunidade de participar de diversas discussões, pensam que vou lá, então, sempre precisados com principalmente de ginástica, de ter passado um milhão de carta, então, eu fui no que era uma conhecida nossa, já uma conhecida do pessoal que gosta da ginástica, ela está nos novos, né, os países neutros, e ela é uma jovem que mais neutro. E a gente tem que ficar de olho, porque é o país neutro, né, e somando aqui, é uma equipe que vai voltar do trabalho. Aqui tem um outro, você vai move também, uma letra, você vê aí. Na China, 12,700. E olha essa aqui, vamos. Lá vai mover. É a primeira. Na classificatória, para chegar a essa final, tem que ter razão que você possa fazer. É apenas 15 anos. E olha, escola comprada, muito bem educada. Meia, flick, salva, saco, muito bem educado, que é bem investido. Você tem mãos, afastado, flick, armas, coisas muito bem educado. Você tem mãos, também se muito bem educado. Ele está para frente. E pena, porque você está muito boa. A ideia de ser é muito difícil, porque você está muito simples na lateral, então é uma cesta baixo, ou você é muito difícil. E o giro de agachado, muito bem educado. Mesmo qualquer atividade da prova, a lesão que ela está fazendo, ela tem chances de estudar essa área. Tem saltos, sim, saltos, sonhos ao gato. Ela está muito bem educado. Ela não gosta de mudar, não está fora de não. A vontade de provar com bastante frente, a execução da prova, chega aquela foi uma excelente execução. Estou no teto. Com uma pequena muito grande na alça. Ele abre sempre para ver a você foi com dúvida, ela foi um segundo, mas assim, assim desceu, tá. Só com 15 anos, classificado melhor na hora agora, tá no que. Não é toda a questão, não é um muito difícil, você vê a execução, você dinâmica, você vai pausa com um evento de fotografia. Esse primeiro não agachada da execução que foi muito boa execução. Eu acredito que você não pode, diz que nessa, e a opção muito fora do só teve, ela se perguntou, ainda caiu. Qual que ser? A gente já viu a chance do da Olimpíada de Paris, colocando só na cara, mas foi só isso, só como caiu, ela foi muito metade. Da pontuação da que houve, depois só temos a última orientação que é a base, que é número. Aí se faz a final da TAF. São duas finais femininas, nenhuma da TAF solo. Já tivemos o salto masculino, temos outras duas finais para os homens também. Aliás, e barra fixa, inclusive, fechando os trabalhos. Para o time da Iuba no Reis, Splific, o segundo masculino do Sapo, chegou a 14 pontos, deixando tudo os serviços de primeira posição baiano, 11,766. Imagina, é um jogo de chegar essa né? Porque a pessoa quer, então, por sempre, muito bem, você tem que se disputar, não é uma tira. Ou só uma apresentação final e basta ligar. Aqui era uma layout, é muito difícil. Então, assim, não fica, mas foi bem difícil, mas tem 15 livros. Ela terá bem livre, mas muito bem educado. Grito de ilustração, muito bem educado.
cortada, salto passado, clique, pequeno desequilíbrio também. Esses pequenos desequilíbrios fazem a diferença no final. E qual é o rápido? Só pegar todos os pequenos desequilíbrios, nada dos mais desequilíbrios. Mas alguns casos estão que a rivalidade roca, tá dada, e faz toda a diferença na execução. E mas só tem essa prova e ela vai dar pra ver o que vai dar. Lembra que ela não passou com uma de dificuldade. Ela ficou com uma sessão naquela. Ela começou e beleza nessa série. Vai aguardar pra onde vai ser nada daquele balanço. E eles são assim, principalmente os capítulos discursos, final, sem cabelo, ela foi original, ela viu algo do passado, às vezes quando você vê todo mundo passando, técnicas, passando, você sabendo, e agora vai aguardar. Pausa da treinadora, representante de um grande balanço. Tem o primeiro com uma adversária ovo. Vamos australianos, esse é o logo por assim, e abates, primeiro as pedras que está apresentado, né, com portuguesa, a costa, com uma referência a 1776, olhando para ficando uma planeta, não é uma Rússia, pode subir, está muito neutra. Cuidar do quarto, né, entender isso na casa, é ali, nossa prova. 133, na posição para debates, mas eu fico com Milan, Gaimo, 15 anos, conquistando o lugar mais alto do porte na cidade trave, aí um resultado assim, na quem menos bem na história, Austrália, um dia grande no mundo. E foi esse rádio, todas elas tiveram falhas na prova, tirando o homem, todas tiveram, todas tiveram, do faz 3. Mas a competição é isso, então, e só como se a Juliana Irlanda, junto com as russas, e todo participou da competição,